Olá, mundonautas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o meu gênero literário favorito. Ele é meu gênero literário favorito porque ele une duas coisas que eu gosto muito, que é história e literatura. Sim, é o chamado ficção histórica. E a gente vai fazer algumas indicações que para mim é um dos melhores autores do gênero, que é Bernard Cornwell. Então, solta a vinheta e vamos lá. Bom, antes de começarmos, o que é o romance histórico? O romance histórico ele é um gênero literário que combina elementos de ficção e história para contar uma aventura ambientada em um período histórico específico. Ele geralmente se concentra em personagens fictícios que vivem um contexto histórico preciso, realista, e a história geralmente desenrola ao longo de um período importante da história, né? Os romances históricos geralmente eles são ambientados em épocas passadas, como Idade Média, Renascença, Revolução Americana, Guerra Civil. Cornwell escreve muito sobre isso também. E ele é muito interessante porque ele inclui detalhes da vida cotidiana, trata de questões relevantes socialmente, inclusive para a época de hoje, traçando paralelos muito interessantes. E uma característica dos autores de romance histórico é que ele tem traços de amizade, valores, heroísmo, e eu acho que Bernard Cornwell trata isso muito bem nos seus livros. E é justamente sobre Bernard Cornwell que nós falaremos hoje, que é um escritor premiado que nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1944. Ele cresceu em Essex e estudou na London College of Communication. Antes dele ser escritor, ele trabalhou com jornalismo e publicidade na televisão. Ele foi roteirista da BBC, trabalhou com publicidade, ele foi professor de inglês na França, inclusive. Hoje ele mora com a esposa nos Estados Unidos e ele continua escrevendo. Ele já escreveu quase 60 livros, já vendeu mais de 30 milhões de cópias pelo mundo e só no Brasil ele vendeu 1 milhão. Bom, por que ler Cornwell, né? Ele é um escritor que eu gosto muito e ele é muito conhecido por escrever séries grandes, né? Uma delas que ele escreveu é a famosa Crônicas Saxônicas, que isso é uma série grande do Cornwell, também tem as aventuras de Sharp, mas o que acontece, né? Por Cornwell escrever séries muito grandes assim, o pessoal tem uma certa relutância em lê-lo, né? Principalmente por causa desses grandes livros, mas o que poucos sabem é que o Cornwell também tem séries pequenas e até livros únicos, né? Uma delas que não tem aqui, mas a gente vai indicar, que é a famosa trilogia do Arqueiro, né? A Busca do Graal. Esse é uma série foi por aí que eu comecei a ler Cornwell, né? Que eu conheci ele, essa famosa trilogia do Arqueiro, que ela se passa na Guerra dos 100 Anos na Inglaterra e a França. E ela conta a história de Thomas of Rockington, né? É um arqueiro, daí vem o nome da trilogia do Arqueiro, onde ele está inserido nesse contexto histórico da Guerra dos 100 Anos, e ele se apaixona, tem toda uma relação de romance, e aí tem um fato na história, sem dar muitos spoilers, que faz com que ele vá até a busca do Graal, né? Que é para quem conhece, é um fato significante para a igreja. Então Cornwell brinca muito bem nessa ficção com a relação da sociedade na Guerra dos 100 Anos, a rivalidade que tinha com a França, o romance do nosso personagem, que a gente gosta muito, tem alguns aspectos de magia na história, então ele consegue misturar todos esses elementos e fazer com que traga indícios, né, curiosidades da Guerra dos 100 Anos que te interesse a ler história. E é por isso que eu me interesso tanto pelo romance histórico, né? Por que eu gosto? Por que é o meu estilo literário favorito? Porque é exatamente isso. Ele traz a história de uma perspectiva diferente e faz com que a gente se interesse em ler mais sobre ela. Outra série importante, pequenininha, que tem do Cornwell, né? Que já são 6 livros, mas são 6 livros um pouquinho menores, é a famosa As Crônicas de Arthur, né? Então, ali o ambiente, o conto arturiano, é um mito sobre o rei Arthur, mas com elementos históricos. Então o legal dessa história é que Cornwell ele tem um estilo muito interessante de escrever, que ele não coloca o principal elemento da história, né, o protagonista,
como sendo a figura histórica. Ele pega um que a gente chama de um personagem coadjuvante, e esse personagem coadjuvante vive naquele período histórico específico. Então você vê aquele período histórico a partir de uma perspectiva diferente, né? De um elemento ali, de um personagem que está olhando aquele período histórico de fora. E aí Cornell consegue, né, porque ele tem essa sacada, ele consegue criar coisas novas, manter a história, colocar elementos que fazem a gente enxergar aquele período histórico que a gente estudou de uma forma diferente. E isso é notório nas Crônicas de Arthur, né? Além de ter os contos da famosa Távola Redonda, né, dos Cavaleiros. Então é uma série que é muito fácil de ler. É uma série bastante interessante para você entender alguns períodos históricos da fundação da Inglaterra, porque eu acho que Cornell escreve muito sobre isso, né? Muitos escritores, muitos historiadores falam que é difícil estabelecer um período histórico, uma data em que o Império da Grã-Bretanha nasceu, né? Tipo, eles dizem assim, ó, hoje nasceu o Império da Grã-Bretanha. Então tem várias vertentes históricas que diz que foi em uma época, diz que foi em outra batalha, etc. E Cornell, quando ele escreve esses romances históricos, a intenção dele é criar um mito fundador para a Inglaterra, né? E os contos arturianos dele são exatamente isso. Ele coloca aqueles elementos e a forma como ele brinca com magia, com batalhas. As batalhas em Cornell é um negócio genial, né? Ele literalmente você sentir estar naquela batalha. Quando ele descreve a batalha, pra mim, eu sou muito fã de Tolkien, né? Já falei aqui no canal, mas assim, Tolkien não consegue escrever guerra como Cornell escreve, sabe? Ele coloca o personagem naquele contexto, você sente o cheiro, literalmente você sente o cheiro que se passa ali na forma como ele descreve. Então, as Crônicas de Arthur, se você, além, né, gostou da Busca do Graal e quiser para ir algo mais denso, algo mais atraente em Cornell, eu recomendo você ler também. Estou aprendendo a escolher os apps de áudio ideais para você. Em qual app você quer ouvir isso? Vai pros erros essa! Vai pros erros essa! Olha aí a coisa me ouvindo. Vai pros erros essa! Eu falei, que é isso? Outro que eu gosto bastante, gosto muito, um livro único também, que é o Azincourt, do Cornell, né, que se passa também nas Guerras dos 100 Anos, lá na trilogia do Arqueiro, só que aqui ele fala exatamente da Batalha de Azincourt, que ocorreu na França, entre a França e a Inglaterra, né, em 1415, e ele conta a história de um personagem inglês, que ele passa, né, ele enfrenta vários desafios dentro do livro, é uma aventura épica bastante legal, mas aí que tá. Cornell aqui nesse livro, ele trata de questões de classe e religião de forma única. Esse livro ele não é só simplesmente a descrição da batalha de Azincourt, né, de ação, tem muita ação esse livro, mas eu acho que aqui o ponto alto dessa obra de Cornell é como que ele trata as relações de classe, em que o nosso personagem, Nicholas Hook, né, vive nesse ambiente e como a batalha muda a visão dele sobre classe e religião. É muito interessante também. Bom, e para finalizarmos, tem outro livro, e para mim, dos livros únicos de Cornell, né? Tem um livro que é o meu predileto dele, que não é um livro de ficção, inclusive, é um livro de história mesmo, que é o Waterloo, né? Essa batalha ela é especial para Cornell, porque ela é considerada, vamos dizer assim, né? Muitos historiadores dizem que é difícil declarar a fundação da Inglaterra, mas muitos historiadores entendem que ao final da Batalha de Waterloo se tinha um país organizado, né? Então, muitos historiadores dizem, depois de Waterloo, dessa batalha sangrenta na Guerra dos 100 Anos, muitos dizem assim, depois de Waterloo a gente pode dizer que a Inglaterra é um país. E nesse livro aqui, que não é de ficção de Cornell, né, de novo, ele é um livro de história mesmo, onde ele conta o relato da batalha, baseado em documentos, baseado no diário do general lá da batalha. Ele consegue aqui, Cornell,
exprime exatamente essa mentalidade. Lembra lá do mito fundador que ele quer criar com a sua mitologia, com aquilo que ele cria para a Inglaterra? Aqui ele sintetiza historicamente. Então, se você não gosta muito de romance histórico, se você não gosta de ficção, mas quer conhecer Cornell, quer ler esse grande autor, né, que espero que ele viva muitos anos para nos dar muitas obras pra gente, é um livro interessantíssimo. Se você gosta de história, por quê? Porque ele é narrativo, né? Ele não é aquele livro de história técnico, tem o estilo de Cornell de escrever, aquele estilo semântico bastante de ação, né, onde os coadjuvantes são elementos importantes dentro da história. E aqui Cornell, na sua primeira obra, né, inclusive ele estava escrevendo antes de finalizar o Crônicas Saxônicas, o pessoal reclamou, pô, Cornell, você parou. Ele parou justamente para escrever esse livro, porque para ele a Batalha de Waterloo é muito importante. Tanto é que, sem dar spoiler, eu não li ainda os Crônicas Saxônicas, mas o pessoal diz que termina na Batalha de Waterloo. Então, esse livro, assim, vamos dizer assim, que é onde o Cornell quer chegar com os Crônicas Saxônicas. Então, fica aí dica como a última indicação, né? E ainda a gente tem que responder essa pergunta no nosso vídeo, né? Por que ler Cornell? Por que ler romance histórico? Bom, é clichê dizer que a história se repete, que a história é cíclica, que a história parece o termômetro da humanidade. Mas assim, quando a gente vai pro romance histórico, né, isso se torna mais evidente. Porque todo escritor de romance histórico, bons escritores de romance histórico, sabem trazer elementos da atualidade para esse período, que muitas vezes a gente se interessa, né? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, tem muita gente que pode fazer livros de indicação de Segunda Guerra Mundial. Tem muito romance histórico de Segunda Guerra. E esses livros, eles trazem perspectivas das guerras, dos fatos históricos, que muitas vezes a gente não enxerga, não percebe no mero estudo teórico. E esses elementos são importantes para entender aquele período. E não somente porque ler o romance histórico, porque ele cria curiosidade sobre aquele período, né? Às vezes é um período chato de estudar, né? Pô, quem gosta de estudar a Guerra dos 100 Anos? É complexo, uma série de batalhas, durou, tem política demais. Mas aí quando você coloca um personagem lá inserido naquela guerra, que você se identifica, que muitas vezes é como você, que tem paixões, que tem medo, que tem romance, né? Cornell sabe brincar muito isso, né? A maioria dos seus personagens gostam de romance e tudo mais, são bastante mulherengos, inclusive. E quando ele traz esses elementos que você se identificam com o personagem e não somente coloca um herói dentro daquela história, te motiva a se interessar por aquele período. Você quer entender o período que Nicholas Hook viveu, né? Que o Thomas of Rockington viveu. Então, esse o lance do romance histórico. Te colocar naquele ambiente, mas por meio de uma perspectiva diferente. E é por isso que eu gosto muito do Cornell, porque ele faz isso com maestria, né? No Crônicas Saxônicas lá, o personagem principal dele, o Uhtred, né? Tem uma relação um tanto bastante interessante com o rei lá eu não vou dar spoilers, mas essa relação que os dois têm, né? Um fato de ser religioso, né? E não gostar do Uhtred, né? O rei não gosta do Uhtred, mas ele sabe que ele precisa do Uhtred para realizar o sonho dele de ter um país unificado, né? E o Uhtred não gostando dele também, sendo do outro lado que ele lutava lá, sendo do outro lado dos vikings, e Cornell traz essa relação de um jeito que faz olhar para as nossas amizades, para as pessoas que nós conhecemos, para os preconceitos que nós desenvolvemos socialmente. Então, esse é o lance, né? O bom livro é aquele que faz olhar para nós e para o outro. Mesmo que a história pareça, digamos, nada a ver, como muitos dizem. Mas eles nos olham para nós e quando ele consegue consegue essa mentalidade, com conto arturiano, com fantasia do Busca o Graal, etc., com qualquer livro, ele consegue seu objetivo. Sabe? E nesse é o meu estilo literário por causa disso. Eu consigo olhar para mim mesmo, olhar para toda a história que nós vivemos e, sobretudo, aprender com ela. Enfim, então, leiam Cornell. Se você não gosta muito de séries, pega lá, pega o Forte,
te garanto que se você não aprender nada, você vai se divertir muito, porque tem muita ação. Cornell, tem um exemplo de Cornell muito interessante, que é assim, ó, quando no forte o personagem principal dá um tiro, é como você seguisse a bala, sabe? Ele descreve o movimento da bala e você entra naquela história, pura ação, você quer passar para outro capítulo. Então, fica a dica aí. Obrigado. Se você leu algum livro do Cornell que eu não citei aí, cita a sua opinião sobre esses livros que eu citei, deixa nos comentários, escreve aí, porque Cornell tem quase mais de 60 obras, é difícil falar num vídeo só. Então, quem sabe a gente faz um vídeo separado para falar sobre as crônicas, né? Eu vou terminar de ler, e sobre o Sharpe, que eu quero me aventurar também sobre as batalhas napoleônicas. E é isso. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.